Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui em mais um IBM Podcast. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Emerson Souza, vindo diretamente de Tucuruí, da IBM Casa de Oração, que é um ministério que está sob a cobertura do nosso ministério Igreja Batista Missionária. E que bênção estar recebendo o senhor aqui, queridão. Graça e paz. Paz, agradeço o convite. Olá, galera. Estamos aqui para compartilhar mais de Deus. E sou muito agradecido por esse convite. Amém. E vamos para mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre o tema relacionamento com Deus. Antes que eu me esqueça, você que nos acompanha pelo YouTube já vai logo se inscrevendo no nosso canal, dando seu like aí, não esquece, hein, de dar o like. Você que nos acompanha no Instagram, siga a página e já vai curtindo esse conteúdo que é muito interessante. Bom, Emerson, hoje nós vamos falar sobre o tema relacionamento com Deus, que é um tema fundamental para a nossa vida com Deus. E a vida de relacionamento, é interessante falar sobre isso, porque Cristo ele não veio aqui na Terra com a proposta de trazer uma religião radical, que tem uma lista de coisas que a gente deve obedecer, alguns dogmas, leis. Não, Cristo ele não trouxe isso. Cristo trouxe para nós um estilo de vida baseado no relacionamento com Ele. Não à toa, assim que ele se entrega em sacrifício na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora não há mais limites entre o homem e Deus. Porque antigamente as orações, súplicas, as preces do povo tinha que ter o sacerdote como ponte, né, como intermediário para chegar a Deus. Sim. E agora, não. Nós temos Jesus Cristo em nosso coração, que ele deixa claramente escrito que basta nós fecharmos a porta do nosso quarto, orarmos ao nosso Deus em secreto e Cristo nos ouvirá. Claro que eu falei sobre fechar a porta, mas não que a gente tenha uma vida de relacionamento Sim. só no quarto, mas na nossa vida de um modo geral, a gente tem essa abertura, essa possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Amém. É um assunto muito grande, né, e muito importante para o tempo presente hoje, porque quando se fala de relacionamento hoje é um assunto muito conturbado, né? E querendo ou não, a gente sempre vai associar um relacionamento com o nosso próximo, sempre, né? E aí, quando se trata de um relacionamento com Deus, a gente entende que é uma cultura do céu, é uma forma como Deus quer se relacionar com o ser humano, né? Como Cristo se relaciona com o ser humano, que é diferente de como nós nos tratamos, como nós nos relacionamos, né? Por muitas das vezes o relacionamento humano ele tem se conturbado de que forma? Porque precisa existir algo em troca, né? Eu te dou algo e você consequentemente vai me retornar algo, e a gente começa a ver que o relacionamento existe valores, que o relacionamento, né, vai exigir uma resposta, vai exigir que algo seja respondido. E com o relacionamento com Cristo, eu acredito que não seja diferente. E não é diferente, né? À medida que nós nos aproximamos dele, é à medida que ele também vai vai se aproximar de nós, né? Vai se aproximar da sua criação. Esse termo reciprocidade é interessante, que a única coisa que Cristo quer de nós é um coração aberto. Nada mais do que isso. Sim. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, né? Ali está falando de mesa, relacionamento, uma vida de comunhão. É interessante também, voltando na questão da reciprocidade, quando Cristo ele fala ali, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Olha só, essa analogia que Cristo faz é o seguinte: o pobre de espírito
é aquela pessoa que se esvazia de tudo, né, que pode dominar o seu ser, para que o ser dele seja completamente aberto para Cristo. Então, uma pessoa pobre de espírito abre mão do seu eu, do seu ego, de qualquer soberba que exista, para estar como se fosse um copo vazio, totalmente vazio. O pobre de espírito, ele se esvazia de si para que, né, as águas do Espírito, a presença de Deus entre e abunde sobre ele, e a partir disso aí haverá uma vida de relacionamento pleno com Jesus Cristo. Esteja pronto a receber. Né? Hoje o ponto é que nós queremos ter um relacionamento com Deus, só que nós não estamos prontos a recebê-lo. Sim. Nós não estamos vazios o suficiente a ponto de nós nos preocuparmos com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que a gente vai comer, né? E isso, querendo ou não, são espaços que automaticamente isolam Cristo de nossas vidas. Sim. Quando a preocupação invade a nossa vida, é um espaço onde Cristo não pode habitar, porque Cristo habita onde há espaço, onde há certeza, onde há confiança. Então, é um tempo onde se esvaziar, um tempo onde você vai deixar tudo aquilo que tem preocupado o seu coração, tudo aquilo que tem tirado a sua confiança de Cristo, para que Cristo realmente venha habitar na nossa vida e falar assim, se você está comigo, as coisas vão começar a andar de forma correta, né? Sim, e uma vida de relacionamento é entender que Cristo, ele não negocia o primeiro lugar. Cristo, ele não quer apenas 99%, né? Apenas, entre aspas, 99% da nossa vida. Ele nos quer 100%. E nem sempre a gente está disposto a isso, porque sempre tem alguma coisa na caminhada que nos impede de aceitarmos a Cristo para que ele domine a nossa vida por completo. Bom, Samuel, e aí falando um pouco sobre esse assunto, eu lembro muito quando eu me converti, eu participava de um ministério que mexia muito nessa parte de libertação, né? Mexia muito nessa parte de cura, libertação. E aí eu era o expulsador de demônio. Era ousado, passava de 10 dias sem comer para ter autoridade, né? Agia sem entendimento, agia sem nada disso, mas usava o poder de Deus. Sim. Né? Usava o poder de Deus e aonde existia ali um endemoniado, nós estávamos botando a mão e expulsando, né? E aí, à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai conhecendo que isso é uma parte importante, mas não necessária, né? Que a maior libertação hoje é conhecendo a verdade, não é quando alguém coloca a mão na sua cabeça. E a gente vê que ser reconhecido no inferno é muito fácil. Sim. Ser reconhecido no inferno é muito fácil. A parte mais difícil hoje é ser reconhecido no céu. Sim. Né? Porque quando você usa o poder de Deus para expulsar um demônio, Sim. o inferno sabe quem você é. Mas quando você obedece à palavra de Deus, quando você obedece os princípios, faz aquilo conforme o Senhor deseja, você é reconhecido no céu. Né? Então a gente começa a entender que é mais importante você ser reconhecido no céu do que conhecido no inferno. Sim. E a falta de conhecimento sobre essa escala de prioridade que existe no reino de Deus nos faz ter esse tipo de atitude, sabe? Tem tanta gente que acaba de se converter e já tenta logo tentar entender para que é que ele é chamado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer será se eu sou chamado para cantar, para pregar, para expulsar demônio, para fazer isso e aquilo? Ei, a ideia primitiva de Deus em ter criado o homem foi relacionamento. Quando ele criou Adão e Eva, todos os dias Deus vinha até eles pessoalmente e conversava, tinha uma vida de relacionamento com Adão e Eva. Relacionamento. E as funções que Adão e Eva tinham no Éden eram funções do dia a dia, de cuidar e lavrar. Então, uma vida de relacionamento com Deus, ela não anula a nossa vida social, não anula a nossa conversa com nossos amigos, porque tem gente que quando pensa que tem um nível de relacionamento maior, já quer fazer cara feia,
já quer ficar em outro Espiritualizar nível. tudo, hein? Ah, rapaz, eu já vi muita moagem, moço. Moço, eu já vi coisa. Tinha um menino que ele tinha tanto relacionamento com Deus, tanto relacionamento que a gente ia falar com ele, ele... Rapaz, pra que isso? Isso é ausência de verdade. É. A ausência da Seja palavra normal, de Deus. moço. Uma pessoa verdadeiramente cheia. Ela é alegre, ela é comunicativa, ela é cordial, ela é educada. Quem tem relacionamento com Deus reflete o caráter de Deus na sua vida. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Então, essa parte é importante porque quando nós começamos a executar alguma coisa para o Senhor, sem conhecê-lo, aquilo que nós executamos para o Senhor é o nosso Senhor. Porque se eu sou baterista, por exemplo, né? Mas eu não sei tocar nada. Se eu sei mais de bateria do que a palavra de Deus, a minha vida é uma farsa. A minha vida é uma farsa. Se eu sei mais sobre o quanto o meu vocal precisa ser, né, tonalizado e tal, aquilo, mais do que a palavra de Deus, eu não sei para que eu tô vivendo. Eu não sei. Isso. Entendeu? Deixa eu até aproveitar e falar para nossa audiência. Camera One! Vamos lá? Pessoal, se você quer entender o propósito de Deus na sua vida, fique em paz. Se você quer saber se você foi chamado para pregar, para louvar, para ir fazer missões no exterior, lá na África, seja onde for, calma. O principal chamado que você tem, desde sempre, é ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão com Deus. Se você fizer isso, o resto é consequência. E consequência natural, sem forçar a barra. Uma vida com Deus, ela não pode ser um complemento. Ela precisa ser o principal. As nossas obras precisam ser o complemento. Você se relaciona com Deus e complementa com a obra. Você complementa com aquilo que o Espírito Santo gera em nossas vidas como uma missão. É de falar assim, como por exemplo, como a gente estava falando agora sobre Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, o primeiro ato é amar ao Senhor. O primeiro ato é ter um relacionamento com o Senhor. Depois que você entende que amar o Senhor é tratar Ele como prioridade, né? Ame ao Senhor. Com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você sabe. Ame ao seu próximo. Tudo isso envolve o nosso ato de amar o Senhor e depois eu executo. Isso. Depois eu faço. Se a gente for para o Antigo Testamento, por exemplo, Jó não era aquele desbravador, aquele cara explosivo, não. Quem era Jó? Um homem reto, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Todos os dias ele orava, ele tinha aquele papel sacerdotal dentro da casa dele, intercedia pelos pecados dos filhos dele, né, da família dele. E passou por todo aquele sofrimento, toda aquela luta, e os amigos de Jó acusavam ele: olha, confessa logo o teu pecado, faz isso e aquilo, a mulher amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, naquele dilema todo, não murmurou contra Deus. E lá no final do capítulo de Jó, a gente vai ver o quê? Que o propósito que Deus tinha naquilo tudo era refinar, era melhorar, era aperfeiçoar o nível de relacionamento dele com Deus. Não era para gerar nele uma fé inabalável, para que ele desbravasse no mundo. Não. Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, só de histórias ditas pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus tios, mas agora, depois de toda essa aprovação, olha o propósito de Deus, eu te conheço intimamente. Olha só. Isso é importante, porque nós podemos ter uma vida perfeita, Samuel. Você pode ser um homem mais temente, você pode ser um homem que se desvia do mal. Só que você jamais deve esquecer de quem você é. Você é um pecador. Você necessita do Senhor. Isso. Entendeu? É onde nós
nos perdemos é quando nós saímos do nosso lugar de pecador. Quando nós saímos do nosso lugar de pecador, parece que Deus sai do seu lugar de Salvador. Porque Isso. parece que nós não precisamos mais dele. E a aprovação de Jó foi isso, né? Isso. Ele era um homem íntegro, irrepreensível. Uhum. Entendeu? A única pessoa que podia lidar com ele era o Senhor. Nem o diabo podia. É. Entendeu? Então, a forma de Deus nos tratar não é dando. A forma de Deus nos tratar é tirando. Tirando. Né? Porque aquilo que nós recebemos pode nos levar para um lugar onde Deus não quer que nós estejamos. Sim. Entendeu? E quando tira, nós retornamos. De falar assim, eu reconheço o meu Deus também, mas reconheço quem eu sou também. Sim. Não à toa, né? Até falando, voltando aqui no Antigo Testamento, Noé também era aquele camarada. Da mesma forma. Que não era aquele desbravador, aquela coisa toda, mas claro que ele teve um papel fundamental lá no Antigo Testamento. Sim. De criar, de construir aquela arca e tal. Mas quem foram as pessoas que ele conseguiu colocar dentro da arca? A sua família. Isso indica uma vida de relacionamento e de um testemunho diante da família. Muito. Olha só o nível de relacionamento desse camarada. De você ser respeitado por aquilo, por quem você respeita. Sim, e né? o próprio Jesus, ele usa esse fato do Antigo Testamento como um exemplo escatológico. Assim como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias diluvianos os homens comiam, bebiam, né? Comer, fala do prazer carnal, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, adultério para todo lado. E não percebendo eles que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, o camarada, ele até não salvou o mundo inteiro, mas a sua família, olha só o nível de relacionamento que esse fato indica. Né? Então, muitas vezes, o nosso nível de relacionamento com Deus, ele é testemunhado na nossa casa. Sim, né? sim. Eu tô casado, minha linda esposa que está aqui pertinho de mim, há 1 ano e 4 meses. Né? E mediante a esse tempinho que eu tô de casado, eu comecei a entender algumas coisas. Que quando eu falho com a minha família, eu falho com Deus. Sim. Né? Então, se Noé tivesse falhado com Deus, com certeza ele teria falhado com sua família. Né? Então, a gente começa a entender que o homem, ele é como um guarda-chuva. Né? Sim. Ele protege ali a sua família, né? E a própria palavra de Deus disse que Cristo é a cabeça do homem, né? Então, a gente começa a entender que a nossa linhagem, eu não tenho filho, mas eu tenho muita vontade de ter e já começo a pesquisar um pouco, estudar um pouco sobre isso, né? Sobre como os meus filhos me veem. Sim. Como os meus filhos vão me ver, né? Porque se o seu filho olha para você e ver que você não se rende a ninguém, ver que você não se dobra a ninguém, ele vai ser uma cópia sua. Isso. Ele vai ser uma cópia sua, entendeu? E você olhar e se falar assim, meu filho, eu me dobro diante a uma pessoa, a Deus. Com certeza o seu filho vai se dobrar diante de Deus. E hoje, dentro desse contexto tecnológico em que a gente vive, aonde os youtubers, né, os influencers da internet educam nossos filhos, não existe outra maneira de nós educarmos nossos filhos senão pelo exemplo e pelo relacionamento com eles. Não tem como fugir disso aí. Hoje não. Tem até um povo antigo e eu respeito eles, né? Levam na base da ataca. Não, tem que ter um cipó do lado, tem que andar com cinto com a fivela já folgada ali para tirar rápido. Vara da repreensão. E, assim, é válido. Bom, eu não sou adepto a isso, mas eu prefiro ter uma vida de relacionamento com a minha filha, com meu filho, para que eles sejam educados pelo exemplo. O papel hoje, Samuel, mais importante quando se fala de família
de nós liberarmos o entendimento para que os nossos filhos saiam de casa com o entendimento. Porque se o seu filho não sai com o entendimento dentro de casa, com certeza ele vai voltar com um, né? Se o seu filho não sai de dentro da sua casa com o entendimento de que a sua família é a prioridade, ele vai voltar com o entendimento de que sua família não é prioridade, de que o mundo é a prioridade. Entendeu? Então hoje, quando nós entregamos nossos filhos, e eu profetizando aqui já, entregamos nossos filhos a entendimentos conturbados, quando nós entregamos nossos filhos e não tomamos a nossa posição de homem, de ensinar a nossa casa como se deve andar, como se deve viver, né? Os filhos vão nos ensinar a viver de forma errada. Sim, sim. Essa analogia de pai e filho não é à toa, porque nós somos filhos de Deus. Sim. Deus, ele é nosso Pai celestial. E Deus, ele nos trata como filhos. Ele quer ter uma vida de relacionamento conosco. Mas como eu falei no início, Deus, ele é um Deus educado. Ele bate na porta. Se você abrir, ele entra, ele tem relacionamento, ele tem conversa, ele tem mesa, ele tem comunhão. Se não abrir, ele também fica ali inerte. Deus, ele tem sempre uma posição passiva em relação a essa questão, deixando a nossa atitude prevalecer. Sim. É importante, né? Porque quando você impõe, existe uma ausência. Existe uma ausência de autoridade. Quando você impõe algo, Sim. Você não precisa impor algo. Sim. Entendeu? A verdade, ela não precisa ser imposta, ela precisa ser obedecida. Né? Então, quando você começa a entender que os efeitos da obediência, ela não fecha a porta, ela abre porta. Olha aí, todos os lugares onde todos os lugares onde eu entrei, Samuel, foi por obediência. Eu obedeci aquilo que devia ser obedecido e automaticamente as portas eram abertas. Isso. Quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, obedecer a Deus não se torna um fardo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas isso parte do pressuposto que eu dou uma abertura para uma vida de relacionamento. Sim. O ponto-chave hoje é o relacionamento. Sim. Né? Na ausência de relacionamento, qualquer outra coisa é em vão. Isso. Qualquer outra coisa é em vão. Igual muitas pessoas falam, vocês cristãos, vocês são, quadrados, vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não vão para festas, vocês dizem que são livres, mas são escravos. Quando, na verdade, a gente deixa de ter essa prática de maneira muito natural. Porque quando a gente tem relacionamento com Deus, Cristo, ele nos liberta de tudo que desagrada a Ele. Então, esse estilo de vida liberto do que desagrada a Deus é sem forçação de barra. Sem forçação de barra. Isso acontece naturalmente à medida que a gente tem relacionamento com Deus. Eu, por exemplo, graças a Deus, nunca tive dificuldade de obedecer meus pais. Nunca, graças a Deus. Sim. Sempre tive aquele entendimento que qualquer ordem que o meu pai ou a minha mãe me passasse era porque ele queria meu bem. Sim. Então nunca tive dificuldade em obedecer uma ordem de meu filho, não chegue depois das 10 horas em casa. Meu filho, terminou a aula, já venha para casa, não vá para a praça, não vá para isso, não vá para aquilo. Eu sempre entendi que o meu pai, que a minha mãe estava visando o meu melhor. Isso acontecia por quê? Porque eu tinha relacionamento com os meus pais. Sim, é a parte mais importante. Isso. Hoje você não pode intervir aonde você não tem acesso. Sim. Né? E hoje o maior erro é de pais que não têm relacionamento com os filhos tentar consertar as coisas sem ter acesso. E o único acesso que você tem com os filhos é relacionamento, é conversa, é mesa, é de você tomar um café junto, é de você almoçar junto, sabe? São coisas básicas. Qual que é o básico do evangelho hoje? É leitura, oração e jejum. Se você se ausenta de qualquer um desses três, a sua vida será uma falha. A sua vida será uma falha.
Entendeu? Então, o relacionamento hoje é a base mais importante de você ter acesso e poder mexer, poder mudar, moldar, né? E por muitas das vezes apertar para que haja de forma correta. Isso, o nosso Cristo sempre prezou por relacionamento. Sim. Quando a gente vê Zaqueu ali, aquele camarada que era um cobrador de impostos, né, era um corrupto da época, quando Cristo vê ele, Zaqueu, desce, porque hoje mesmo eu irei na tua casa. Olha só, na casa dele. Quando Levi, que é o mesmo Mateus, se converte, a primeira coisa que ele faz é um jantar na casa dele para receber os amigos, para que eles tenham conversa com Cristo. Inclusive os fariseus, olha só, os hipócritas da época, os religiosos, ficavam escandalizados com isso. Como é que esse Cristo, que se diz ser o Messias, se assenta com pecadores, mas ele quer ter relacionamento? Inclusive, certa vez, Jesus estava sentado lá no poço de Jacó com uma prostituta. E aquela prostituta não tinha entendido o que Cristo veio trazer. Tanto é que ela perguntou: Senhor, aonde é que eu devo adorar? É lá no Monte Gerizim? É lá no Monte das Oliveiras? É no nosso templo? É no templo de vocês? Não. Não. Já é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não precisa de templo físico. Nosso templo físico hoje ele é essencial para a nossa vida de comunhão com os irmãos, para a nossa vida de conhecer, é fundamental e de conhecer como corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, mas a nossa vida de relacionamento é o nosso dia a dia, em espírito e em verdade. No trabalho, na escola, na sociedade, aonde eu converso, aonde eu compro, aonde eu vendo, aonde eu atendo, enfim, a nossa vida social, relacionamento. Agora, Emerson, é fundamental que a nossa audiência, ela entenda, para a gente caminhar para o final, como é ou quais passos eu devo dar para ter uma vida de relacionamento. Porque a gente falou tanto sobre relacionamento e talvez isso se torne complexo, porque a gente já foi em vários pontos sobre Cristo e tal, fomos no Antigo Testamento, mas vamos lá, de maneira prática, como é que eu faço para ter relacionamento com Deus? Bom, eu tenho um exemplo muito claro e objetivo. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Olha. E aí Marta estava ali areando panela e agoniada porque Jesus estava na casa. Então existia uma preocupação que tivesse tudo perfeito para o Senhor. E Maria não. Maria chegou diante do Senhor e prostrou-se aos seus pés. A prática é que Jesus entra na casa onde há adorador. A prática é quando você adora o Pai em espírito e em verdade, aí você vai entender que não é pelos seus atos, é pela sua adoração, né? Então, qual que é o básico? Qual que é o ponto-chave? É de reconhecê-lo. Isso. É de reconhecê-lo, de entender que por mais que você arie suas panelas bonitinho, por mais que você deixe sua casa limpinha, abandone tudo e adore a Ele. Reconheça Ele verdadeiramente, de entender se Cristo está aqui verdadeiramente. Nós somos livres. Nós somos livres, cara, livres. Esse é o ponto-chave. E também me lembra muito sobre a parábola do tesouro escondido. Essa passagem fala tanto comigo, Samuel. Fala tanto comigo. Um homem andando achou um tesouro numa terra. Ele entendeu aquele tesouro era grande, né? E ele foi lá, vendeu tudo aquilo que ele tinha, pegou o dinheiro e comprou a terra aonde aquele tesouro estava escondido. Que tesouro é esse? É Cristo Jesus. Cristo Jesus, aonde a gente não mede mais
para abandonar. De falar assim, ei, não, isso aqui não tem como eu vender não, cara. Eu entendi quem Cristo é. Eu entendi que esse tesouro que eu encontrei é maior do que qualquer outra coisa. E eu não meço mais esforço nenhum para me livrar daquilo que tenho, daquilo que me desaproxima de estar perto desse tesouro. Sim. O ponto-chave é esse, Samuel, é de você reconhecer. Não adianta nós vivermos como o jovem rico, obedecendo, se nós não sabemos quem é Ele. Tem que saber quem é Cristo. Tem que conhecer e entender qual é o propósito dele para a nossa vida. E a vida eterna consiste em conhecer a Deus como único Deus e a Cristo a quem Ele enviou. Olha aí. É isso, cara. Fechou. E antes que eu esqueça, você que está nos acompanhando pelo Instagram, siga a nossa página, curta nosso conteúdo, a gente tem muito conteúdo bom aí, tá? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e já vai dando like aí, não esquece, hein? E Deus abençoe sua vida, obrigado, Amém. irmão Obrigado Emerson, pela oportunidade. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida ministerial e, principalmente, sua vida de relacionamento com Deus. Amém. Glória Deus a Deus. abençoe.